וכולם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגילגל בקצה מזרח יריחו. E o povo atravessou o Rio Jordão, o povo judeu atravessou o Rio Jordão no dia 10 do primeiro mês, o dia 10 de Nissan. Eles acamparam no Gilgal, um lugar, um acampamento que fica Bikce Mizrach Yericho, no extremo leste da cidade, da região de Yericho. E as 12 pedras que vimos no capítulo passado, no vídeo passado, que os líderes de cada tribo pegaram, essas 12 pedras que cada um pegou e tirou do Rio Jordão, e Yoshua construiu lá no Gilgal um monumento em lembrança a tudo o que aconteceu. Em lembrança à travessia do Rio Jordão, para que os filhos, quando os filhos perguntarem o que é esse monumento, o que são todas essas pedras, quando o pai estiver passeando com o filho no Gilgal e o filho perguntar, pai, o que é isso? Aqui é o lugar que lembra a travessia do Rio Jordão. A Kadosh Baruch Hu secou o rio para que o povo pudesse passar. Muito bom. Onde é o Gilgal? Que lugar é esse? O povo judeu ficou acampado lá por 14 anos. Onde fica esse lugar especificamente? Não só isso. Esse lugar é especial por outros motivos. Primeiro, por esse motivo. A conquista de Eretz Israel, todas as guerras levam 14 anos. Só depois de 14 anos o povo vai se espalhar por aí, cada tribo para o seu lugar específico. E o Mishkan, o tabernáculo, vai mudar do Gilgal para Shiloh. Porém, por 14 anos, esse é o centro judaico. Lá que tudo acontece. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer decisão, tudo volta justamente para esse lugar. O Gilgal é também um lugar onde Shmuel, lá para frente, depois da época dos juízes, depois do livro de Shoftim, é o lugar onde Shmuel vai dar início à dinastia judaica. Quando Shmuel quer nomear o novo rei, o primeiro rei da história judaica, o rei Shaul, ele procura um lugar onde o povo em algum momento estava unido. O povo agora está cada um no seu canto, cada tribo no seu lugar. Onde foi o último lugar onde o povo judeu se uniu inteiro no mesmo lugar? No Gilgal. Lá Shmuel vai convidar o povo inteiro, vai convocar todo mundo para vir para a nomeação do novo rei. Gilgal também é um lugar especial por outro ponto. Digamos, por exemplo, que seu filho quer estudar alguma coisa. Ele quer ser engenheiro. O que você faz com ele? Onde você manda ele? Você procura uma boa faculdade, uma boa escola que vai ensinar para ele uma boa profissão, ele vai poder trabalhar com isso. Digamos que sua filha quer ser administradora, ela quer trabalhar com isso, você procura uma boa faculdade. E o que você faz se um dos seus filhos quer ser profeta? O que fazer? Tivemos muitos profetas na história judaica, hoje em dia não temos profecia, mas se seu filho quer ser profeta, o que você faz com ele? Para onde você manda? Então, na época do Tanakh, na época que a gente está estudando aqui, existiam Batei Sefer Lenevim, escolas de profecia, que eles aprendiam lá, felizmente eu não sei dizer, provavelmente eles aprendiam lá Midot, virtudes corretas, estudavam muito a Torá, tinham o que precisava para ser um profeta. Essa era a escola de profecia. Das escolas de profecias mais famosas que a gente encontra no Tanakh, ficava no Gilgal. Justamente nesse lugar, onde o povo judeu acampou por 14 anos. É lá que o famoso profeta Eliyahu Hanavi, antes de subir para o céu, ele passa a liderança para o seu aluno Elisha. É lá que ficava o Beit Sefer Lenevim, a escola de profetas, a escola da profecia. Por que justamente lá? Possivelmente o Gilgal é um lugar próximo ao Rio Jordão, como a gente vai ver, e de lá talvez dá para se ver a distância, lá para o leste, Har Nevo, a montanha de Nevo, onde está enterrado Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas, a gente quer colocar uma escola de profecia num lugar onde dá para visualizar, ver o lugar onde ele foi enterrado. Talvez, mas com certeza o Gilgal é um lugar onde também a profecia se encontra. Então o acampamento do povo judeu foi lá, a nomeação do primeiro rei foi lá, os profetas, quem quer ser profeta vai para lá. Onde fica esse lugar? Onde fica justamente o Gilgal? Hoje em dia, o Gilgal é geralmente colocado você procurar livros por aí que vão te explicar onde está exatamente cada uma das cidades do Tanakh. Hoje em dia, o Gilgal é colocado em um lugar chamado Hiva Jaljul. Hiva Jaljul, pelo nome Jaljul, Gilgal, pela proximidade do nome árabe com o nome judaico do Tanakh, falam que ele fica exatamente naquele lugar, um lugar chamado Hiva Jaljul, a 2,5 km mais ou menos da cidade de Yericho.
A questão do nome é importante, certo? Quando a gente quer descobrir onde ficava uma cidade antiga, a gente quer saber se a cidade do Tanar, onde ela ficava exatamente, a gente muitas vezes procura pelo nome das cidades atuais, porque os nomes muitas vezes são mantidos, para que a pessoa possa se localizar, saber onde como chegar, por onde passar. Os nomes duram por muito mais tempo até do que resquícios arqueológicos. Mas tem um pequeno problema. Essa cidade, Hirvat Jaljul, ela é muito próxima de Jericó. E o povo judeu, quando Yoshua vai atravessar o Rio Jordão, ele tem que montar acampamento em algum lugar. Ele não vai montar acampamento a 2 quilômetros da cidade de Jericó. Eles têm que se planejar. Você vai ter uma guerra aqui. Então você não vai montar acampamento muito próximo da cidade que você pretende guerrear. Você não vai colocar lá todas as famílias, todas as crianças, todo o seu rebanho, tudo que você tem, num lugar tão próximo que pode ser possivelmente atacado. Então, aparentemente, a cidade tem que ficar um pouquinho mais longe. Mais do que isso, o Passuco diz pra gente que a cidade de Gilgal, onde foi o acampamento, ficava Bikce Mizrach Yerichó, no extremo leste da região de Yerichó. Se você tivesse que montar um acampamento com todo o povo judeu, milhões de pessoas, rebanho, famílias, você tem que fazer próximo de um lugar onde tem água. O Beer de Miriam, aquele que dava água para o povo judeu durante os anos no deserto, acabou, não tem mais água. Você precisa achar um lugar próximo à água, então a gente tem que ir para um lugar mais próximo ao Rio Jordão. Então, se Yoshua fosse procurar um lugar para acampar, ele tem que achar um lugar próximo ao Rio Jordão. O que a gente tem nessa região? Nessa região existe hoje um monastério. Esse monastério é próximo a uma cidade chamada de Dir Hadjala. Desculpa pela expressão aqui se estiver falado errado, se não estiver certinho a Miftah, mas é Dir Hadjala. Esse é o lugar onde existe hoje um monastério. Esse monastério é construído, na verdade, em cima das ruínas de uma antiga Knessiah, uma antiga igreja bizantina, que era justamente nesse lugar. O que tem de especial? O que tem de conhecido nessa igreja? Bom, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da história que a gente tem pelo mundo para tentar encontrar esse lugar chamado Gilgal. Existe na Jordânia, na cidade de Madaba, um mapa conhecido como Mapa de Madaba. Esse mapa é, na verdade, um mosaico que se encontra numa igreja bizantina, em que você tem lá no chão um grande mosaico que é uma representação da cidade de Jerusalém e, na verdade, de toda a Terra Santa, de toda a Eretz Israel. Nesse mosaico, fora a região da cidade de Jerusalém, a gente tem várias cidades que aparecem no Tanakh representadas lá. E, muito interessante, tem um lugar nesse mosaico chamado justamente Gilgal, o lugar das 12 pedras. As 12 pedras que a gente vem contando aqui, que Yoshua construiu um monumento na cidade de Gilgal, aparece nesse mapa. Ao lado desse lugar que é apontado como sendo essa grande cidade, esse grande acampamento onde o povo judeu ficou, temos o desenho, a representação de uma igreja. Esse mapa de Madaba é um mapa antigo, se não me engano, do 5º ou do 6º século, e tem lá uma igreja com 12 janelas. É a igreja de 12 janelas representando o lugar onde ficavam as 12 pedras que Yoshua construiu. Essa igreja de 12 janelas, ela fica justamente onde temos hoje um monastério. Esse monastério, Dir Hadjala, que se encontra lá hoje em dia, ele foi construído em cima das ruínas de uma igreja muito antiga, também conhecida como essa igreja que está no mapa de Madaba, a Igreja das 12 Janelas. O número 12 representando as 12 pedras que foram construídas nesse lugar. Sendo assim, a gente encontra um local específico, muito mais próximo do Jordão, ao extremo leste dessa região de Jericó, próximo ao Rio Jordão, próximo ao lugar de água. Tem lá plantações, tem lá um pequeno oásis com tâmaras, com várias árvores. É um lugar que combina muito mais para dizer que é o lugar onde Yoshua acampou juntamente com o povo. Então esse lugar, que a gente conhece no Tanakh como Gilgal, é possivelmente hoje onde se encontra esse monastério. Esse monastério, geralmente, monastérios e igrejas eram construídos em lugares que tinham alguma tradição de Kedushá, de santidade. Então, possivelmente foi construído justamente no lugar onde tinha uma tradição de que lá era o acampamento do povo judeu na travessia do Rio do Jordão. Então, temos aqui, na verdade, não dá para saber exatamente, é possível que os dois estejam corretos, quer dizer, um dos dois está correto, não dá para definir qual deles sim e qual deles não. O primeiro que se diz hoje em dia é um lugar chamado Hirvat Jaljul, lá ficava o Gilgal.
mas ele é muito próximo da cidade de Jericó. Então, aparentemente, na verdade, a cidade de Jericó, não, desculpa, o nosso acampamento, o acampamento de Gilgal, fica onde fica esse monastério chamado Dir Hanjala, uma cidade, hoje em dia temos uma cidade judaica lá chamada Ir Hugla, lá aparentemente é o Gilgal antigo. Essa daqui é a opinião de alguém, um dos grandes historiadores hoje em dia, um dos conhecedores do Tanakh e da arqueologia, Haggai Ben Arzi. Ele é cunhado do nosso querido ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele opina que realmente esse lugar, um pouco mais afastado de Jericó, mais longe, onde combina mais que você monte acampamento, um lugar próximo ao Rio Jordão, uma fonte de água, da onde o povo vai poder ter água e sobreviver durante os 14 anos, lá aparentemente é o lugar conhecido como o Gilgal. Mizrat Hashem, em breve, na próxima aula, a gente vai conhecer por que esse nome, de onde vem o nome Gilgal, por que escolheram justamente esse nome para essa cidade, e aqui tem um significado muito importante ligado a toda a travessia do Rio Jordão, a todo o fato de que o povo judeu está vindo a Israel, o que eles querem conseguir aqui, tudo isso está escondido no nome Gilgal. Mizrat Hashem no próximo vídeo. Até mais.